Vamos continuar então estudando a carta aos Colossenses, dando sequência então. Vamos ao capítulo 2, a partir do verso 16 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor, uma vez mais, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor, para que possamos, então, iluminados pelo Teu Santo Espírito, compreender esta santa e bendita palavra, sermos confortados por ela, sendo confrontados por ela, possamos também viver de modo digno do Evangelho. Ajuda-nos, Pai, pois somos fracos, somos facilmente desviados, enredados para outros caminhos, para longe do Senhor, para longe da Sua palavra. Não permita que isso aconteça conosco, ó Deus. Dá-nos, portanto, o entendimento que precisamos ter e a coragem para praticar essa bendita palavra, pois ela é saúde para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo agora ele vai colocar na prática aquilo que ele vem preparando já os seus ouvintes desde o início da carta. E mais claramente ele vai tratar agora a respeito do legalismo. O legalismo que não é apenas aquelas questões ou aquelas práticas que Paulo descreve aqui nos primeiros versos que acabamos de ler, dos 16 ao... O 16 aqui especificamente, não é? Falando da comida, da bebida, não é? Não pode comer isso, não pode beber aquilo, enfim, uma prática que nós podemos ver hoje, até mesmo em algumas denominações, que não preciso nem citar o nome, creio que vocês conhecem. Mas Paulo ele vai além, até o versículo 23, ele fala de outras práticas, e ele fala de algumas coisas mais sutis, que podem e estão, infelizmente, por vezes penetrando até mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja evangélica, protestante, e quero dizer mais, repito uma vez mais, até mesmo dentro das igrejas reformadas. Prática do legalismo. Crentes legalistas, que colocam a lei acima ou a par da necessidade, ou como necessidade de salvação. Praticar certas coisas, fazer certas coisas, como que se não fizermos isto, se não praticarmos assim, se não vivemos dessa forma, não somos salvos. O legalismo, ou o legalista, é esta pessoa, que acrescenta coisas, que vai além do que a salvação, do que Cristo, do que o seu sangue estabelece nas Escrituras, para a salvação nossa, da nossa alma, do nosso ser, para a salvação. O legalista, então, é aquele que acrescenta coisas. É isso que Paulo vem advertindo. Era isso que acontecia na igreja em Colossos. E é isso que acontece ainda nos nossos dias. Os versos 16 e 17 que nós lemos, nos dizem assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombras de coisas que haviam de vir. Deus deu estas coisas no passado, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, por exemplo, podemos ver lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número, Deuteronômio, nós vemos lá as leis de Deus colocadas. Tudo isso apontava para Jesus Cristo. Todas as leis cerimoniais no Antigo Testamento. Nós precisamos ler o Antigo Testamento e procurando lá encontrar, achar, identificar, comparado ao Novo Testamento, instruídos pelo Novo Testamento, encontrar Cristo. Falamos aqui semana passada, queremos entender o livro de Levítico? Leiamos Hebreus. Leiamos a carta aos Hebreus. É uma exposição, uma explicação, um aprofundamento, uma revelação de tudo o que era sombra que está descrito no Antigo Testamento. Revelado, mostrado, clareado para nós no Novo Testamento. Paulo aqui então nesses versos 16 e 17, ele adverte aqueles crentes de Colossos para que eles não trocassem a liberdade que eles tinham em Cristo por um manual de regras inúteis e legalistas, formuladas pelos homens, contrariando o ensino de Jesus Cristo de que a salvação é pela graça, por meio da fé, e é um dom de Deus, é um presente, é dado por Deus. A liberdade que os cristãos tinham em Cristo estava sendo subjugada, retirada, por conta de imposições dos falsos mestres, impondo essas coisas. Ninguém pode vos julgue por causa da comida e bebida. Ué, vocês não comem isso? Vocês comem todas as coisas? Vocês não se importam com isso? As festas vocês não celebram? A lua nova, enfim, os sábados? O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando isso de lado? Mas Paulo diz, isso tudo é sombra das coisas que iriam acontecer. Os falsos mestres estavam impondo, portanto, certas obrigatoriedades aos novos crentes, regras que diziam deveriam ser cumpridas, mas Paulo os lembra de que eles estão debaixo da nova aliança, e como todos os cristãos não estavam obrigados mais a seguir aquelas leis cerimoniais. Ele fala aqui das dietas alimentares. Se você olhar lá em Romanos 14, 17, olha o que Paulo fala a respeito disso. Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele fala em celebrar as festas veterotestamentárias. Ele fala de quais as festas que Paulo cita aqui, ou se refere aqui, ou chama a atenção aqui. Ele vai dizer a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, conforme estão descritos lá em Levítico capítulo 23. Paulo está dizendo, ninguém julgue você por isso, que vocês não estão celebrando, comemorando isso. É por isso que lembramos a cada Páscoa aqui, no calendário que temos, o dia da Páscoa, sempre lembramos, nós não celebramos a Páscoa. Páscoa é festa judia, da lei judaica, apontava para Cristo. Cristo, na noite que foi traído, lembram-se? Ele preparou todos os seus discípulos, ele chamou 2 dos seus discípulos e disse, preparai a festa, vão preparar a Páscoa. Vão lá, façam tudo o que é necessário, nós vamos celebrar a Páscoa. Foi a última vez que a Páscoa foi celebrada. Cristo, naquele dia, celebrou a Páscoa, cumpriu a lei e instituiu a ceia. E ele diz, quando estava celebrando, no último, eu voltarei, e nós vamos juntos celebrar, tomar a ceia juntos. Não é isso que ele fala? As bodas do Cordeiro. A igreja casando-se com Jesus. Vamos participar da festa. Vamos celebrar a salvação em Cristo Jesus, juntos na glória com o Senhor. Não celebramos mais a Páscoa hoje. Celebramos a ceia do Senhor. O que Cristo fez, o que Ele faz em nós, por nós, e o que Ele ainda fará, e quando estaremos com Ele eternamente. Não fazemos mais essas coisas.
Quando ele fala de lua nova, aqui, a lua nova era um sacrifício mensal, era um dia de sacrifício mensal oferecido no primeiro dia de cada mês. O povo de Judá, o povo de Israel, melhor dizendo, era convocado, estava na lei, que no primeiro dia do mês eles levavam um sacrifício por sacerdote, enfim, oferecido ao Senhor por intermédio do sacerdote. Está lá em Números, capítulo 28, dos versos 11 a 15. Como ele também cita aqui nesse primeiro verso, no verso 16, Paulo fala a respeito dos sábados. E nós sabemos, nós, os cristãos, não precisamos mais guardar o sábado da mesma forma como se guardava pelos judeus, pelo povo de Deus. Em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Paulo, nesse texto, nesse capítulo 14, ele vai explicar para nós o que de fato significa, ou significam essas coisas. E ele começa esse capítulo 14 dizendo, quero ler ali para não me enganar nas palavras, não é? Não confiar, alguém já disse, não confie na sua memória. Capítulo 14, verso 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que Paulo está falando aqui? Ele está tratando com os crentes de Roma, especialmente por conta da igreja onde tinha judeus e também gentios. Tinha judeus que queriam seguir as leis judaicas e os gentios não conheciam isso. Enfim, havia uma controvérsia ali também a respeito disso. Paulo vai dizer isso aqui: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ou seja, os fracos na fé, os que não entenderam ainda o porquê de se comer ou não se comer coisas no passado, porquê da lei de Deus lá, porquê sábados, porquê, enfim, cumprir aquelas leis cerimoniais. E agora na nova aliança, no Novo Testamento, por que agora não se deve fazer essas coisas? Alguns não entendiam. E Paulo os chama de débeis na fé, fracos na fé, imaturos na fé. Não tem entendimento ainda, precisam ser instruídos, precisam da iluminação do Espírito Santo para compreenderem, conforme nos foi dito hoje na escola bíblica dominical. Lembram-se? Os que estavam aqui, foi falado exatamente disso. Conhecer a Deus, quanto mais estudamos a sua palavra, somos por ela instruídos pela iluminação, pela sabedoria do Espírito Santo em nós. Verso 17: porque tudo isso então tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas exigências dadas ao povo no passado apontavam para Cristo, como disse. Diante da nova realidade, o Cristo encarnado, o Cristo revelado, as sombras se dissipam. Cristo não é luz? O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. As sombras se dissiparam, não tem mais nenhum valor aqueles cerimoniais todos, aquelas coisas todas que apontavam para esse dia, para essa revelação, para a chegada de Cristo, para esse momento sublime. Hebreus capítulo 10, verso 1 nos diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. A lei é uma sombra do bem que viria, não a imagem real das coisas. Estão entendendo? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Qual era a ideia? Qual era a intenção? Qual era o objetivo dessas pessoas quererem reimplantar essas leis para que o povo, agora cristão,
cumprisse. Qual era a ideia principal? Exatamente essa que nós acabamos de ler aqui em Hebreus. Vocês serão melhores. Vocês serão mais espirituais. Vocês serão mais capacitados. Fazendo isso. Fazendo essas coisas. Praticando isso. Vocês alcançarão mais o favor de Deus. A mente de Deus. Mais experiências com Deus. Fazendo essas coisas. Praticando essas coisas. Mas Paulo diz não. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é suficiente. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Aqueles colossenses estavam sendo enganados e levados então a um misticismo irracional. Exatamente isso que eu acabei de falar. Façam isso e vocês alcançarão, terão experiências com Deus. Muito além do que só ficarem aí olhando, ou contemplando, ou aprendendo, ou verificando a palavra de Cristo, ou o próprio Cristo. Vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo bênção. E Paulo diz, não se deixem dominar. Não deixem que eles se façam juízes de vocês. Paulo os exorta. Paulo diz, prestem atenção, sejam firmes. Não se ponham de novo em julgo. Não deixem que eles enganem vocês. Prestem atenção, quem vocês são. Essa atitude deles, desses falsos mestres, como diz Paulo aqui, parecia o quê? Parecia uma demonstração de humildade. Mas na verdade eles estavam demonstrando era orgulho e soberba. Eles estavam se considerando, se achando mais espirituais por estarem cumprindo a lei, entre aspas, e exigindo assim que os novos cristãos também o fizessem. Olha o que ele diz aqui: ninguém se faça árbitro contra vós outros, no verso 18, pretextando humildade. Fazendo isso como um pretexto de que eram de fato humildes. Paulo mostra o contrário, dizendo que eles estavam sendo soberbos e orgulhosos, estavam se considerando melhores, mais espirituais. Mais espirituais, mas na sequência ele vai dizer, cultuavam a anjos e se gabavam das suas supostas visões. Olha, gente, vocês ficam aí cultuando só a Jesus, só procurando a Jesus, só vendo Jesus. Era mais ou menos isso, indiretamente, que eles estavam falando. Nós cultuamos os anjos. Nós falamos com os anjos. Nós vemos os anjos. Vocês aí estão nessa rasura. Esqueceram-se. Não atentaram que cultuar anjo, a palavra de Deus condena. Os seus cultos, portanto, eram baseados, fundamentados nas visões que eles diziam ter. Essas visões e novas revelações eram falsas, pois negavam a Jesus Cristo, que é a revelação verdadeira, final e completa para todo homem. Parece que o nosso professor da escola bíblica leu o esboço do sermão, ou parece que o pregador hoje leu e copiou a aula da escola bíblica, porque está tudo junto aqui. Hebreus capítulo 1 nos diz assim, versículos 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado, Deus falou pelos profetas aos homens de diversas maneiras. Basta olharmos o Antigo Testamento. Deus deu visões aos homens. Deus deu sonhos aos homens. Deus colocou anjos na vida e na frente dos homens. Deus falou de diversas maneiras, usando os seus profetas, enfim. Mas hoje, diz aqui nos últimos tempos é depois de Cristo, da chegada de Cristo,
da ressurreição de Cristo, da vida, morte e ressurreição de Cristo, agora ele fala pelo Filho. Queremos ouvir a Deus, queremos compreender o que Deus quer de nós. Aqui está a palavra do Filho, aqui está a própria palavra, aqui está o próprio Deus, é a palavra do nosso Deus. Cristo é a palavra, Cristo é a palavra viva, é o único lugar que nós devemos fundamentar a nossa fé, a nossa prática de vida, é na palavra do nosso Deus, é a palavra de Cristo, o Deus encarnado, a única revelação verdadeira, final e completa para todo o homem. Mas Paulo continua dizendo que eles têm aqui uma mente carnal, é o versículo 18, no finalzinho do verso 18 de Colossenses capítulo 2, mente carnal, é isso que produz uma mente dominada pelos próprios desejos. Essa imposição ao cumprimento destas leis, que eram sombras do passado, a imposição de regras para o crente cumprir, para que assim alcance o favor, as benesses, a graça de Deus. Isso é fruto de mente carnal, de mente dominada pelos seus próprios desejos, pois uma pessoa voltada para a carne está espiritualmente morta nos seus delitos e pecados. Versículo 19, tem a mente carnal, comete todos esses atos, coloca todas essas imposições, portanto é o oposto do que está nos dito no verso 19, e não retendo a cabeça, não olhando para Cristo, não considerando Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está falando aqui de Cristo como cabeça do corpo. Uma igreja, um corpo à parte da cabeça, é um corpo acéfalo. Uma igreja sem Cristo, um corpo sem cabeça, acéfalo, sem líder, sem direção, sem instrução. Portanto, sem tudo isso, não é edificado, não cresce, não é suprido de alimento sólido, suas partes são desunidas, está fadado à atrofia, à morte. Efésios 4, 15 e 16, há muita coisa de Efésios, da carta aos Efésios, não é? Com Colossenses, há algumas similaridades. Paulo fala também, então, em Efésios 4, 15 e 16, olha o que ele diz. Versículo 15 do Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, está falando da igreja, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada parte do corpo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo a cabeça, Cristo que dirige, Cristo que instrui a sua palavra, e não as práticas veterotestamentárias, especialmente as práticas cerimoniais antigas dos judeus. Paulo, na sequência, no versículo 20, faz uma pergunta extremamente penetrante. Olha o que ele nos diz em Colossenses 2, versículo 20. Ele nos diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças,
não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo continua agora aqui, a partir do 20, ampliando o que ele já vem dizendo desde o versículo 16, que nós acabamos de ler. Se vocês morreram com Cristo, se vocês são de Cristo, estão com Cristo, o que ele diz? Se vocês morreram para o rudimento do mundo, como que agora vocês estão voltando como se vivessem no mundo? Vocês estão se sujeitando de novo às ordenanças? Não façam isso, não façam aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não. Esse questionamento que Paulo faz tem a ver com a nossa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. União esta que nos tirou de toda a insensatez em que nós vivíamos, e especialmente o que aqueles cristãos que Paulo escreve, os primeiros ouvintes, que eles viviam antes, especialmente os judeus. Viviam e entendiam, e isso há muito nos nossos dias, de que cumprir certas coisas. Um exemplo clássico disso, boas obras. Está embutido aqui, boas obras. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Eu preciso cumprir certas coisas. E resumindo, boas obras, eu preciso ser bom. Deus precisa olhar para mim e ver que eu tenho sido legal, honesto, caridoso. Deus vai olhar para mim, porque Deus vê todas as coisas, e vai enxergar em mim bondade. Eu tenho cumprido todas as suas leis, as mais antigas, tenho feito tudo, tenho sido bom. É o que está embutido, o que está por trás disso. Retirando a suficiência da obra de Cristo, da sua morte na cruz, do derramar do seu sangue, na sua ressurreição, na sua ascensão, enfim, a pessoa, vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando lá para Romanos, no capítulo 6, olha o que nos diz Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É o que Paulo começa dizendo ali no versículos 20 e 21. Se morresses com Cristo, vocês morreram com Cristo. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, e não cumprindo e andando nas sombras do passado. Novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi Cristo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui a respeito do pecado, da nossa morte com Cristo, e que, portanto, fomos libertos, livres do nosso pecado. Com relação às leis, aplicando isso aqui em Colossenses, no texto que estamos estudando, como nós podemos aplicar isso? Jesus Cristo veio e morreu por conta do nosso pecado, ele pagou, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei cerimonial, toda a lei que apontava para nós, ou a lei que nos acusava, toda a lei de Deus que diz para nós que o pecado merece a morte, quem peca merece a morte.
Por isso Cristo morreu. Pagou o nosso pecado. Como dizemos, morreu a nossa morte. Nós é que merecíamos. Portanto, Paulo vem dizer que se vocês morreram com Cristo para os redimentos do mundo, se Cristo pagou, se Cristo cumpriu todas aquelas leis, por que você agora tem que cumprir? Se você morreu com Cristo, você compreendeu, entendeu, recebeu a graça de que Cristo cumpriu, e Ele pagou tudo, e você não precisa mais fazer isso. Não precisa mais fazer essas coisas. Então esse questionamento que Paulo faz. Mas os versos 21 a 23, qual eram as ordenanças então daqueles falsos mestres? O que eles estavam impondo, exigindo? Porque diz Paulo no final do verso 20, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Não é doutrina de Deus. Vem dos homens. Vem da satisfação humana, do prazer que querem ter e aplicar aos outros. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Os versos 21 a 23 mostram então Paulo falando, explicando, mostrando essa palavra, esta ordem dos falsos mestres. A primeira coisa que ele diz ali, ou uma das coisas que ele diz ali, ele fala que tem tudo isso aparência de sabedoria. Aparenta piedade. Parece ser para agradar a Deus, mas de fato não o faz. Não é para agradar a Deus, é para agradar a si mesmos. Veja lá, vamos ver juntos aqui o que nos diz Paulo a Timóteo na sua primeira carta, 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. 1 Timóteo 4, a partir do verso 1, nos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão deixar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada à própria consciência. E aí Paulo vai tratar ainda mais deste mesmo assunto, das questões cerimoniais. Ele diz, versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Se conhecem plenamente a verdade, não vão deixar-se enredar por essas ordenanças. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo continua, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, Paulo instruindo a Timóteo, o pastor de Éfeso, a que ele ensinasse os crentes daquela cidade. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que têm seguidos, não da falsa doutrina que eles estão ensinando. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Qual é a verdadeira piedade? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Que palavra que Paulo dá a Timóteo, que palavra que ele dá
aos Colossenses, que palavra que ele tem dado para nós. Aparência de piedade, de sabedoria, mas na verdade culto de si mesmo, voltando lá para Colossenses. É o que ele nos diz aqui, segundo os preceitos e doutrina dos homens, que é isso, pois que todas essas coisas com uso se destroem. 23. Tais coisas com efeito em aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de si mesmo, isso quer dizer o quê? Muito claro, não visa a adoração a Deus, mas visa satisfazer os seus próprios desejos. Nós já lemos Romanos 14, 17. Não lemos há pouco? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não é o que eu como ou o que eu deixo de comer. Portanto, essas coisas eram colocadas, e a intenção, o desejo, a motivação daqueles falsos mestres era culto de si mesmo. Não visava a adoração a Deus, a glorificação do nome de Deus. Diz mais, no 23, falsa humildade. Parecia humildade, mas de fato era soberba. Queriam, na verdade, mostrar o que eles não eram. Exaltavam-se a si mesmo pelas práticas exteriores. Podemos citar um exemplo? Podemos citar um exemplo de legalismo, até mesmo nos nossos dias, que era feito até mesmo pelos escribas, pelos fariseus nos tempos de Jesus, os jejuns. O que é que Jesus recomenda no Sermão do Monte quanto à prática do jejum? Não é proibido aos crentes. No Antigo Testamento existia um jejum anual. A lei indicava, ensinava, ordenava um jejum anual. Quando nós ouvimos Jesus contar a parábola do fariseu e do publicano, o que é que Jesus conta naquela parábola? Dizendo que o fariseu dizia o quê? Jejuo 2 vezes por ano? Por mês? Por semana. Jejuo 2 vezes por semana. Aquele fariseu tinha necessidade de chegar diante de Deus, numa oração pública, portanto, não só diante de Deus, no templo, como diante da congregação, e dizer: eu jejuo 2 vezes por semana. Mas não há exigência, não havia nem na lei exigência para se jejuar, nem uma vez por mês, era uma vez por ano a exigência. Então ele se mostrando, se fazendo de mais espiritual. Jesus, está difícil a palavra. Jesus, no Sermão do Monte, ele mostra para nós como é que nós devemos praticar o jejum. Tem motivos para isso? Qual é a necessidade do jejum? Então, faça. Mas quietinho. Não fale para ninguém. Não mostre para ninguém. Se você vai jejuar 1 hora, 6 horas, 12 horas, um dia, como vai ser? Faça. Você com Deus. Terminou o jejum? Se lave. Se vista. Lave o rosto. Não é? E se apresente, então. Não fala nada para ninguém. Não chegue lá capengando, nem fracotinho, esperando que alguém venha perguntar: o que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Ai, eu estava jejuando. Nossa, que espiritual, que crente, queria ser como ele. Falsa humildade, querendo demonstrar, aparentar espiritualidade com as coisas exteriores. Falsa humildade, culto de si mesmo, exaltação de si por práticas exteriores. É a mesma coisa que Jesus fala quanto ao dar esmolas, no mesmo sermão.
nem a tua mão direita saiba o que a tua mão esquerda está fazendo. Não é para anunciar para os outros que está oferecendo, que está ajudando, que está apoiando, como nem você mesmo olhe para você e fique pensando assim, quietinho no seu canto: eu fiz esta obra, eu ajudei alguém, e fica se enchendo de gozo, de alegria, de prazer, satisfazendo-se. Porque se eu não fizesse isso, coitado seria daquele. Não, nem para os outros, nem para você mesmo. Mas ele continua dizendo: rigor asceta. Está falando do ascetismo. O que é o ascetismo? Nós já tratamos disso. Quando iniciamos o estudo desta carta, nós falamos dos ascetas. Para os praticantes do ascetismo, o corpo é fonte de grandes males, sendo inútil espiritualmente. Eles negligenciavam o corpo, não davam importância para o corpo, sendo inútil espiritualmente, e assim renegavam todos os prazeres do corpo. Renegavam. O corpo, portanto, é fonte de grande mal. Por isso é comum no ascetismo a prática de penitências físicas, como autoflagelo, como dietas rigorosas e até, como acabei de citar, frequentes jejuns. Práticas ascetas. Por isso, fora com o legalismo. Jamais deixemos nos dominar por ele. Legalismo nunca mais. A doutrina, queridos, do legalismo é, por definição, portanto, uma tentativa, como eu já disse, de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outra coisa, senão em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus. Os legalistas, que são adversários de Cristo, são aqueles que acreditam que são justos em si e por si mesmos, com base em seu zelo e compromisso com a lei de Deus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles exemplificavam isso na maneira como eles falavam, como eles agiam. O legalismo é uma doutrina, é um ensino que foi passado, que foi transmitido, que foi iniciado por esses judeus nos tempos de Jesus Cristo. Várias vezes eles interpelaram a Jesus Cristo e os seus discípulos que eles não estavam praticando isto ou aquilo. Enquanto aqueles fariseus, enfim, faziam apelos ocasionais à graça de Deus, eles se diziam confiantes em Deus, que eles tinham um único Deus, que eles amavam a Deus. Na verdade, eles se auto-justificavam e estavam distorcendo o significado bíblico da graça de Deus. Romanos 10, 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve assim: a natureza do legalismo daqueles judeus. Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, o legalista, quando ele começa a impor essas leis, essas regras, para que os outros cumpram, e assim como ele procura fazer também, o que ele faz? Ele nega a justiça de Cristo. Ele nega a morte e ressurreição de Cristo. Ele nega a obra perfeita realizada na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados e nos salvar da morte eterna. Eles negam isso. Rejeitam isso. Portanto, queridos, compreender é algo necessário. Compreender a relação que há entre a lei e o evangelho para a nossa justificação. É fundamental para que nós possamos nos livrar do legalismo doutrinário. A Bíblia vai ensinar para nós que nós somos justificados pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras.
não pelos nossos feitos. Nós sabemos disso, mas nós temos que lembrar disso todo instante. Temos que ser lembrados disso. Porque mesmo nós, cristãos, protestantes, evangélicos, presbiterianos, reformados, o nome que queremos dar, nós somos suscetíveis a sermos enganados e a nos tornarmos legalistas. Paulo vai dizer também em Romanos, como também diz em 1 Coríntios, ele fala sobre o último Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Paulo descreve o último Adão lá em Romanos. Jesus Cristo, o último Adão, veio para fazer tudo o que o primeiro Adão deixou de fazer. Quem é o primeiro Adão? É o primeiro Adão, é Adão mesmo. O que o primeiro homem, o que o representante da raça humana, não é? O que o primeiro ser humano não pôde realizar, não deixou de realizar. Cristo nasceu debaixo da lei, sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Ele veio para ser o nosso representante, a fim de cumprir ele todas as exigências legais da aliança de Deus. Ou seja, prestar a Deus obediência perfeita, pessoal e contínua em nome do seu povo, em nome dos seus eleitos, em nome dos seus filhos, em nome da sua igreja. Jesus mereceu perfeita justiça para todos aqueles que o Pai lhe havia dado. E portanto nós, através da união de fé com Jesus, recebemos um status de justiça, em virtude da justiça de Cristo imputada a nós. Nós somos declarados justos, nós pecadores, imperfeitos, maus, por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do que Cristo fez e cumpriu toda a lei. Nós somos justificados, somos declarados justos. Deus nos olha agora por meio de Jesus Cristo como justos. Portanto, nós não precisamos cumprir mais essas leis cerimoniais. É por isso que Paulo está dizendo isso. Em Cristo Jesus, Deus provê, olha a bênção. Em Cristo Jesus, Deus mesmo provê tudo aquilo que nós precisamos. Deus provê tudo aquilo que Ele exige. Não é interessante isso? Não é profundo isso? Não é consolador? Ele diz assim: meus filhos, vocês têm que fazer isto, obedecer tudo isso. Ele diz o que nós temos que fazer. E Ele provê tudo. E Ele proveu. Entregou Jesus. Nós não poderíamos cumprir. Jesus cumpriu. Cumpriu todas as coisas. Cumpriu toda a lei. Jesus não veio revogar a lei, Ele veio cumprir a lei. As obras pelas quais Deus redimiu os crentes, para que pudéssemos caminhar nelas, de modo algum contribuem para a nossa justificação. As obras que Deus nos deu, os atos de bondade agora que fazemos, as boas coisas que nós praticamos, de modo algum contribuem para a nossa justificação. Tudo aquilo que fazemos de bom, nós somos levados a isso, motivados a isso, impulsionados a isso, a praticarmos as boas obras. Nós somos convocados a isso como filhos de Deus. Mas isso não contribui em nada para a nossa justificação. Pelo contrário, são evidências de que Deus nos perdoou e nos aceitou em Cristo Jesus. É o contrário. E nós, por vezes, nos deixamos enganar, achando que estamos praticando, devemos praticar, fazer boas obras para garantirmos o favor de Deus, para sermos abençoados. Isso é negligenciar a obra de Jesus Cristo. Isso ofende a Deus. Quando nós tiramos Jesus Cristo do centro, não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Precisamos sempre avaliar as nossas práticas, os nossos sentimentos, as nossas motivações, quando fazemos coisas.
No entanto, queridos, a doutrina do legalismo também pode penetrar em nossas mentes pela porta dos fundos da santificação. Em Gálatas 3, vamos ler lá, Gálatas 3, 1 a 4, olha o que o apóstolo Paulo fala. Escreve àqueles crentes. Gálatas 3, 1 a 4. Paulo deixou claro ali que os membros da igreja lá na Galácia se deixaram enganar e acreditaram que a sua posição diante de Deus dependia, em última análise, do que eles alcançaram nas obras, na carne, na sua vida cotidiana, na sua vida cristã cotidiana. Gálatas 3, 1 ao 4, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, com letra maiúscula, né, do Espírito Santo de Deus, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que agora opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da fé, das obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo os chama de insensatos. Vocês estão trocando aquilo que vocês receberam pelo Espírito, agora vocês estão trocando pela prática das obras, pelo cumprimento das leis antigas, que eram apenas sombras. A carta aos Gálatas, como dissemos na semana passada, quero lembrá-los novamente, ela trata mais profundamente ainda dessa questão do legalismo. Na santificação, portanto, não menos do que na justificação, as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras. Quais são as palavras de Jesus Cristo? Em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Qualquer coisa que nós vamos fazer, qualquer coisa que nós vamos realizar, qualquer obra que nós vamos praticar, qualquer assistência que nós vamos oferecer a alguém, sem mim nada podeis fazer. Você não vai ser despertado a fazer algo por alguém se não for por Cristo. Portanto, se nós tivermos a brilhante ideia ou a profunda comoção de ajudar alguém, se você é um cristão, fundamentado nas Escrituras, e entende quem você é e o que Cristo fez, você vai saber que foi movido ou despertado e tem capacidade de fazer, poder para fazer, boa vontade para fazer, por causa da obra de Deus, ação de Deus no seu Espírito, para que você fizesse esta ou aquela obra. Porque a glória toda é de Deus, a glória toda é para Ele, os holofotes são para Ele, para que Ele seja visto, para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja louvado, adorado, buscado. É Cristo e não nós. Ele nos usa para que a sua glória seja revelada, manifestada. É por isso que nós existimos. O pastor reformado holandês chamado Gerhard Voss explicou de uma forma sutil o legalismo que nos rodeia. Ele diz assim: prevalece ainda uma forma sutil de legalismo que roubaria do Salvador a sua coroa de glória, conquistada pela cruz, e faria dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei em vez do pão da vida do Evangelho. Gerhard Voss vai explicar para nós, vai dizer para nós, vai esclarecer para nós que o legalismo é impotente para salvar. E aqui, portanto, queridos, nesses versos 20 ao 23, que nós acabamos de ver, mostra para nós uma das formas desse legalismo que entra pela porta dos fundos da santificação. São descritos como legalistas
aqueles que proíbem o que Deus não proibiu e ordenam o que Ele não ordenou. São os que impõem a si mesmos e aos outros um padrão de santidade externa, ao qual Deus não estabeleceu em sua palavra. É uma das formas mais predominantes e perniciosas de legalismo hoje na igreja. Muitas vezes vem na forma de proibições contra comer certos alimentos, beber certos líquidos, enfim. Eu tenho aqui pelo menos 5 exemplos. Tem os textos bíblicos também, mas como está sendo gravado, depois você pode ouvir a gravação e anotar, porque eu não vou ler os versículos aqui agora. Mas 5 exemplos do uso incorreto da lei de Deus. Primeiro lugar, primeira delas, guardando a lei para ser justificado e salvo. Eu obedeço a lei para ser salvo, para ser justificado. Efésios 2, de 9 a 10. O segundo exemplo, impõe os legalistas a lei cerimonial sobre os outros. Gálatas 4, 9 a 11. E a lei, ou ler, a carta aos Hebreus. Como já dissemos aqui, impor uma lei cerimonial para que os outros cumpram. Terceiro exemplo, adicionam-se regras e tradições humanas à lei de Deus. Jesus fala sobre isso, Mateus 15, versos 1 ao 9. Outro exemplo, esquecemos das coisas essenciais em favor das questões menores. Esse eu quero ler, porque temos um pouquinho de tempo. Mateus 23, 23. Uma forma de legalismo. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está ensinando: deem o dízimo de todas as coisas, sejam fiéis, mas não omitam, não deixem de fazer, não deixem de praticar a misericórdia, não é mesmo? A justiça, não deixem de atender os necessitados. Jesus vai contar da história de algumas pessoas, alguns fariseus, que vinham e diziam para ele, ou diziam que não podiam ajudar os seus pais. Alguns fariseus tinham os pais com dificuldade, eles não podiam ajudar os pais. Por quê? Eles foram dar a desculpa para Jesus. Não, porque nós nos comprometemos a dar lá o dízimo e tal, temos um compromisso lá, então não sobra dinheiro para a gente ajudar o papai e a mamãe. Ou seja, descumpriram o preceito da lei de Deus, honra o teu pai e tua mãe, para cumprir uma lei que Deus não mandou eles cumprirem da maneira como eles estavam fazendo. Então, uma forma de legalismo é nós sabermos que podemos ajudar alguém que está em necessidade, alguém que chegou aos nossos ouvidos. Por que chegou ao meu ouvido que alguém tem necessidade? Se o mundo tem 7 bilhões ou mais de pessoas, chegou ao meu ouvido que alguém precisa de alguma ajuda. Mas eu não ajudo. Eu posso ajudar, mas não ajudo. Porque eu vou dar o dízimo. Porque eu tenho um compromisso de dar o dízimo. Então não sobra nada para eu ajudar. E aí eu começo às vezes, então eu tiro um pouquinho do dízimo, começo a fazer mas eu posso ajudar. Chegou aos meus ouvidos a necessidade de alguém. E ainda mais quando Jesus fala, ele fala dos pai e mãe. Imagine isso. Imagina uma coisa dessa. Eu penso que seja inimaginável uma coisa como esta. O quinto exemplo de legalismo é exatamente este: estar preocupado somente com a obediência externa da lei, mostrar que cumpre a lei.
Mateus 23, 27 e 28. Mas aí nós precisamos ter um cuidado, porque estamos falando tanto de legalismo. O apóstolo Paulo, então, tem falado sobre isso, a carta aos Gálatas vai falar sobre isso, Hebreus vai nos mostrar o que é, de fato, cumprir a lei de Deus. Mas então nós precisamos ter cuidado para não confundirmos legalismo com obediência. Com obedecer a palavra de Deus, obedecer aos preceitos de Deus. Alguns exemplos eu quero dar aqui. Assumir que a lei moral de Deus, a lei moral, nós estamos falando da lei cerimonial. Nós temos que olhar para o Antigo Testamento ou olhar para a lei de Deus em 3 aspectos. Já falamos sobre isso aqui, lembram-se? Existe a lei civil, que servia só para o Estado de Israel, para o povo de Israel. A lei civil. Não dá para aplicar a lei civil de Israel no Brasil, dá? Não dá para aplicar. Mesmo porque Israel é um país teocrático. Nós não somos. Então não podemos aplicar as leis civis. Então, quando nós encontramos na palavra de Deus alguma lei civil que é dada ao povo de Israel, é para o povo de Israel, não é para nós. Não vamos querer nós cumprir aqui. Segunda lei que nós temos nas Escrituras, ou destrinchando a lei de Deus, no segundo ponto, é a lei cerimonial. É a que nós estamos tratando aqui. Cumprir o sábado, não comer este ou aquele alimento, não fazer isto ou aquilo, levar o cordeirinho para ser sacrificado para o perdão dos pecados, entregar para o sacerdote, enfim, lei cerimonial. Cristo cumpriu todas elas. Nós não precisamos mais cumprir isso. Certo? Claro? Fácil. E temos a terceira lei, ou a terceira subdivisão da lei, a lei moral. Essa lei moral serve para todo o mundo, para todas as épocas, para todos os povos. Então essa nós precisamos cumprir, essa nós precisamos obedecer. Assumir, portanto, que a lei moral de Deus é incomparavelmente boa, justa, santa e espiritual. A lei de Deus, a lei moral de Deus é graça para nós. Aquela história de que o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça, e a gente separa o Antigo Testamento de Novo Testamento, isso é abominável. No Antigo Testamento temos lei e graça, no Novo Testamento temos lei e graça. Basta ler Atos e ver lá, citando um exemplo, Ananias e Safira. Depois leiam lá, Atos, capítulo 6, se eu não estou enganado. O segundo exemplo, desejar guardar os mandamentos morais de Deus num espírito de filiação. Nós somos filhos de Deus, nós queremos agradar a Deus, como um filho que ama o seu pai, quer agradar ao seu pai, quando o pai lhe dá ordens e ele obedece. Ele agrada ao seu pai, ele se satisfaz em agradar o pai, em ver que o pai está alegre, contente, que ele cumpriu, por estar vendo o seu filho cumprir uma ordem que lhe foi dada. Da mesma maneira nós no nosso relacionamento com Deus, devemos cumprir a lei de Deus, não como escravos, não como obrigação, mas como filhos de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. É só assim que conseguimos cumprir. Romanos 8, de 2 a 4. Terceiro exemplo, admoestarmos, exortarmos os outros sob a base da lei de Deus. Devemos fazer isso com uma atitude correta, com a motivação correta, do jeito certo. Efésios 6, de 1 a 4. Devemos obedecer a lei de Deus, apelando para essa lei moral de Deus. Tiago 2, de 6 a 12 e Romanos 13, de 8 a 10. E por último, obedecermos a lei de Deus, exercendo a disciplina eclesiástica. Não é legalismo. Tem gente que diz isso. Quando algum membro da igreja precisa ser disciplinado, alguns da igreja são contra a disciplina, por qualquer motivo que seja, por conta, não, vocês estão sendo legalistas. Ou seja, como é que vocês, que são pecadores, falando isso dos pastores, presbíteros, da liderança da igreja, como é que eles falam assim, pensam assim, agem assim, como é que vocês que são pecadores, vocês também transgridem a lei?
Como é que vocês podem julgar alguém e impor uma disciplina sobre alguém? Isso é legalismo, pensar dessa maneira. Mas o contrário disso, exercer a disciplina eclesiástica, é mandato de Deus. É obedecer a Deus. É fazer a vontade de Deus. Paulo vai falar isso na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos estudar isso na escola bíblica, como temos feito já há 2 domingos. Mas exercer a disciplina eclesiástica, podemos ler lá depois em Gálatas 5, 18 a 23, em 1 Timóteo 1, de 5 a 11. Mas o legalismo ele não é apenas doutrinário, ele é prático. E ele, de uma forma imperceptível, ele pode assumir o controle dos nossos corações. Naturalmente, a aliança das obras está gravada nas nossas consciências. Ou seja, cumprir para ser aceito. Ainda que fomos feitos novas criaturas em Cristo, ainda carregamos conosco o velho homem, a natureza pecaminosa de Adão. O comportamento padrão da velha natureza é o de mentalmente se colocar novamente sobre o pacto das obras. Ou seja, eu preciso cumprir tudo, ou cumprir as leis de Deus para ser aceito por Deus. Sempre nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas práticos, alimentando ou negligenciando o espírito legalista. É totalmente possível para qualquer um de nós termos a mente cheia de doutrina ortodoxa, reformada, mas ao mesmo tempo ter um coração cheio de autojustiça e orgulho. Eu me orgulho de ser um reformado. Eu me orgulho de ser bíblico. Coitado desse que não é. Eu me orgulho disso. Legalismo. Podemos estar intelectualmente comprometidos com as doutrinas da graça e ter um discurso vazio quanto à liberdade que Cristo comprou para nós, os crentes, ao mesmo tempo em que negamos isso por meio das nossas palavras e ações. Nós dizemos que fomos alcançados pela graça, mas não somos graciosos no nosso viver, no nosso conviver uns com os outros. Nós não somos misericordiosos com os outros. Nós somos julgadores, condenadores por vezes. Ficamos olhando e julgando as práticas dos outros, mas dizemos que somos cristãos, que somos protestantes, evangélicos. Muitas vezes, legalismo. Um espírito legalista é alimentado pelo orgulho espiritual, como eu acabei de dizer. Vou mais à frente, mais adiante. Quando um crente experimenta crescimento espiritual, ele corre o risco de começar a confiar somente em sua experiência espiritual. Está crescendo espiritualmente, mas começa a confiar em si. A carta de 1 Coríntios novamente nos chama a atenção. Lembram-se que estudamos no domingo passado? Paulo diz na primeira carta que os crentes de Corinto tinham todos os dons espirituais. Já imaginaram isso? Uma igreja ter todos os dons espirituais? O que aconteceu com eles? A soberba subiu. A igreja estava destruída. Arrebentaram com a igreja. Desunida. Falta de amor, de misericórdia, de graça. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Corremos o risco. Quando isso acontece, nós podemos começar a desprezar os outros e julgar pecaminosamente aqueles que não experimentaram o que nós experimentamos. Eu experimento a graça de Deus, estou cheio do Espírito. E o outro, mas também não estuda, também não busca o Espírito. Começamos. O pastor Jonathan Edwards, falando sobre orgulho espiritual e legalismo prático entre aqueles que experimentaram o reavivamento durante o grande avivamento. Basta lermos as histórias, ou na história da igreja, o grande avivamento, onde Jonathan Edwards, dos Estados Unidos, participou. Grande avivamento, um derramar do Espírito Santo maravilhoso, grandioso, espetacular no povo de Deus naquela época.
Mas olha o que ele percebeu, olha o que ele escreve, entre aspas aqui, Jonathan Edwards. Há uma disposição excessiva nos homens, enquanto vivem, para fazer justiça aos que são em si mesmos, e uma disposição excessiva nos homens para fazer uma justiça de experiências espirituais, bem como outras coisas. Ele segue dizendo: um convertido é capaz de ser exaltado com altos pensamentos de sua própria eminência na graça. Alguém que é cheio do Espírito corre o risco de ficar se achando o tal. Porque infelizmente ainda somos pecadores. O nosso velho homem ainda quer nos dominar. Vamos aplicar, para encerrar, algumas frases apenas. Qual é a cura para o legalismo? A graça de Deus no Evangelho é a única cura para o legalismo, tanto doutrinário quanto prático. Quando reconhecemos o legalismo doutrinário ou prático nas nossas vidas, devemos fugir para o Cristo crucificado. Portanto, nós devemos olhar sempre para nós, como é que tem sido as nossas práticas, como tem sido as nossas motivações. No nosso viver com Cristo, com Deus. Como tem sido? Qual é a nossa motivação? Como na nossa vida com os irmãos. Fazendo isso, novamente começaremos a crescer em nosso amor por aquele que morreu para nos curar de nossa propensão a confiar em nossas próprias obras ou realizações. Amar cada vez mais a Cristo. É para isso que nós fomos salvos, chamados para amar cada vez mais o Cristo que nos salvou. Precisamos diariamente ser lembrados da graça que cobriu todos os nossos pecados, nos proveu com a justiça que vem de fora de nós mesmos e nos libertou do poder do pecado. Só então nós poderemos seguir com alegria a santidade que nós somos chamados e sem a qual ninguém verá o Senhor. Só então nós vamos amar mais a lei de Deus, sem tentar guardar essa lei para a nossa própria justificação diante de Deus. Portanto, se nós, como de fato crentes e com corações libertos, nós poderíamos gritar desta maneira, ou deveríamos gritar, ou o nosso grito seria este: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 20, 21. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.